Vamos lá, sexto ano, com a nossa correção da parada obrigatória da página 11, certo? Sobre frações. Então, como foi dito na aula anterior, frações é um conteúdo bastante fácil e simples, onde vocês já viram isso no quinto ano. Então, nós vimos na aula anterior que a fração ela tem dois termos, o numerador, que é o número que fica em cima, e o denominador, o número que fica embaixo, certo, pessoal? E qual é a função de cada um deles? Aquele numerador, ele indica em quantas partes o inteiro foi dividido, tranquilo? E o numerador significa quantas partes do inteiro foram tomadas ou pintadas, certo? Então, observe o seguinte aí. Na nossa primeira questão, ele diz o seguinte: as figuras abaixo estão divididas em partes iguais. Indique a fração correspondente à parte colorida em cada uma delas, certo, pessoal? Então, observe o seguinte: a primeira figura, se nós contarmos a parte colorida e a parte que não está colorida, certo? Contando aí, ela tem um total de 16 triângulos, ou seja, ela foi dividida em 16 partes, certo? Então, a gente vai contar as partes coloridas e as partes brancas. Então, o total aí vai ser o que? 16 triângulos. Pronto. Sabendo que ela foi dividida em 16 partes, o meu denominador vai ser quanto? 16. E aí, quem vai ser o meu numerador? Basta a gente contar a parte colorida, certo? Em que ela foi dividida. Então, contando as partes coloridas, aí nós temos 10. Então, qual é a fração que representa as partes coloridas dessa figura? Ora, se ela foi dividida em 16 partes e foram pintadas 10, então o numerador vai ser 10, que representa as partes pintadas, e o denominador vai ser 16, que representa as partes pintadas e as partes não pintadas, certo? Então, a fração vai ser o que? 10, 16 avos, tranquilo? Pronto. Na letra B, nós temos aí outra figura, certo? Um círculozinho aí que foi dividida, aí contando também as partes coloridas e as partes brancas não coloridas, nós temos aí um total de 12. Desse total de 12 foram pintadas 9, certo? Então, qual é a fração que representa essa figura aí, as partes coloridas? 9, certo, pessoal? 9 vai ficar no numerador, porque esse numerador indica as partes coloridas, e 12 vai ser o meu denominador. Por que 12? Porque 12 foi a quantidade de partes que o todo foi dividido. Tranquilo? Pronto. Então vamos lá, seguindo aí. Na letra C, nós temos aí também uma figura. Então, contando, certo? Todas as partes aí coloridas e as não coloridas, aí vai dar um total de 6 partes. Então, já sei que o meu denominador vai ser 6. Pronto. Então, ó, conta quantas partes foi dividida e essa quantidade vai ser o denominador. E aí eu conto quantas partes tem pintada aí. Então, tem 2 partes pintadas aí. Então, esse 2 vai ser o meu numerador. Então, qual é a fração que representa a letra C? 2 sextos, certo? Na letra D, nós temos aí também um triângulo. Esse triângulo foi dividido em 16 triângulos menores, certo? Aí tem uns pintados, certo? Outros em branco. Contando tudo isso aí vai dar 16 partes. Então, esse triângulo foi dividido em 16 partes. Então, logo, o meu denominador vai ser quanto? 16. Então, a quantidade de partes, certo? Em que a figura foi dividida vai ser sempre o meu denominador. As partes que foram pintadas vai ser o meu numerador. Então, aí contando essas partes coloridas, ou seja, as partes pintadas, aí vão ser quantos? 10. Então, a minha fração vai ser o que? 10, 16 avos, certo? Então, pessoal, observe aí. Agora,
no segundo aí, na segunda questão. Ó, escreva como se lê a fração correspondente a cada item do exercício anterior. Ou seja, no segundo a gente vai escrever por extenso como é lida essas frações que nós montamos na questão 1. Letra A, 10, né? Letra A. Aí a gente vai escrever, ó, certo? Botar aqui só a letra A para vocês e aí o restante a gente faz. Então vai ser 10, 16 avos. Lembrando que então nós temos 10, 16 avos na letra A. Na letra B eu tenho 9, 12 avos, certo? Na letra C nós temos 2 sextos. E na letra D é a mesma coincidência, que é a mesma fração da letra A. Então nós temos 10, 16 avos. Então aí é só para escrever como se leem essas frações aí, certo? Continuando aí, no terceiro. Então observe que no terceiro ele diz o seguinte: 2 times de futebol vão disputar uma partida. Para esse jogo, 5/7 dos ingressos já foram vendidos. Qual é a fração que representa o número de ingressos ainda não vendidos? Ó, é muito importante que vocês entendam, certo, pessoal? Entendam a questão, certo? O que é que aqui a questão está pedindo? Então observe que ele diz que 2 times de futebol, certo? Estão disputando um jogo, vai disputar uma partida, e ele diz também, ó, que para esse jogo 5/7 dos ingressos já foram vendidos. Então, ó, a fração que representa os ingressos vendidos são 5/7, certo, pessoal? 5/7. A pergunta que ele faz aqui é o seguinte: quantos ingressos ainda não foram vendidos? Ora, como é que nós vamos fazer isso aqui? Observe o seguinte: é como se eu tivesse um inteiro, certo? E desse inteiro eu vou diminuir 5/7, certo? Um inteiro que representa o todo, certo? Se vocês quiserem aí, vocês podem fazer o seguinte: se vocês quiserem fazer em forma de desenho, vocês podem fazer uma barrinha aí. Essa barrinha, ela vai ser dividida em 7 partes, porque o denominador é 7. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Então, eu vou fazer uma barrinha, ou eu posso fazer em forma de círculo, eu posso fazer uma figura, dividir essa figura em 7 partes. Ah, sim, mas por que 7 partes? Porque, pessoal, foram vendidos 5/7. Então, o denominador, a gente acompanha o denominador, certo? Se o denominador é 7, eu tenho que ter uma figura dividida em 7 partes. Pronto. Dessas 7 partes, eu pinto quantos já foram vendidos, certo? Então, que foram vendidos 5. Então, eu pinto, ó, o numerador, certo? Que o numerador representa a quantidade de ingressos que foram vendidos. Então vai ficar, ó, 5, ou seja, de 7, certo? Eu pintei 5. E a pergunta é: quantos ingressos ainda faltam serem vendidos? Ora, ficou sem pintar 2. Então isso quer dizer que 2/7, certo? Então, desses 7, certo? Desses 7 ingressos, como foram vendidos 5, então está faltando vender o que? 2. Então eu já sei que aqui a minha resposta é 2/7, certo? E qual é a outra maneira que eu posso fazer? Eu posso pegar, ó, um inteiro, certo? A quantidade de ingressos toda corresponde a um inteiro, e desse inteiro eu posso tirar a quantidade de ingressos que foram vendidos, que corresponde a 5/7. Mas quem vai corresponder o meu inteiro? Aí eu venho, ó, pessoal, olha o denominador da fração, 7. Para mim fazer um inteiro, eu tenho que ter 2 números iguais. Então esses 2 números iguais vai ser 7/7, certo? Esse 7/7, ele corresponde ao inteiro. Ah, mas por quê? Porque, pessoal, fração é divisão. E se você pegar o número de cima, ó, 7 dividido por 7 é igual a 1. Então, quando eu tenho 7/7, corresponde a um inteiro.
Então, toda vez que você tiver dois números iguais no numerador e denominador, se eles forem iguais, isso corresponde a um inteiro. Então, 7 sobre 7 é o mesmo que um inteiro. E desse 7 sobre 7 eu vou diminuir o quê? 5 sobre 7. E aí o que é que nós vamos fazer? Ora, vamos subtrair os numeradores. 7 que tira 5 fica 2, né? E aí observe, se os denominadores são iguais, basta você repetir, certo, pessoal? Então vai ficar o quê? 2 sétimos que não foi medido, certo? Deu para entender aí todo mundo direitinho? Certo. Então veja só agora no quarto. Ó, escreva as frações indicadas em cada i. Pronto. Letra A, 7 nonos. Então 7 em cima, 9 embaixo. Ou seja, 7 é o numerador, 9 é o denominador, certo? Letra B, 3 meios. Então 3 é o meu numerador e 2 é o meu denominador. Lembrando que eu posso escrever uma fração também nessa forma aqui, viu, pessoal? Ó, 3 meios, certo? Posso escrever com esse tracinho inclinado. Na letra C eu tenho 27 quinquagésimos. Quinquagésimo corresponde a quanto? 50. Então 27 é o meu numerador e 50 vai ser o meu denominador, certo? Então 27 quinquagésimos. E na letra D, 11 milésimos. Então o 11 vai ser o meu numerador e o 1000 vai ser o meu denominador, certo? Então isso é bem tranquilo a questão de frações, certo? Então continuando aí, agora observe o que ele diz aí na quinta questão. Marcelo realizou uma prova de matemática que continha 20 questões. Ele acertou 11/20 perguntas. Aí, de acordo com essa informação, responda aos itens a seguir. Letra A. Então, veja só. A prova tinha um total de 20 questões. É por isso que o denominador aí vai ser 20, certo, pessoal? Então, 20 questões. Se a prova tinha 20 questões, meu denominador vai ser 20. Agora, dessas 20 questões, ele diz que Marcelo acertou 11. Então, qual é a fração que representa? 11/20, certo? Ora, agora observe a pergunta da letra A. Quantas questões Marcelo acertou? Ora, então Marcelo acertou 11, certo? Se a prova tinha 20 questões e a fração que ele acertou é 11/20, então o numerador indica quantas questões ele acertou. Então, 11 questões. Letra B. Quantas questões Marcelo errou? Ora, se a prova tinha 20 questões, 20 questões, e Marcelo acertou 11, o que é que podemos concluir? Lógico, exatamente. Então isso quer dizer que se a prova tinha 20 questões e dessas 20 questões ele acertou 11, então quantas questões agora ele errou? Então 9, não é isso? 9. Então, quando ele diz, ó, quantas questões Marcelo errou? Então 9 questões, né, pessoal? Então eu vou pegar o total de questões que eu tinha na prova e vou subtrair o resultado, ou seja, eu vou subtrair dessas 20 questões a quantidade de questões que ele acertou. Então vou pegar o 20, diminuir as 11 que ele acertou, então vai restar quanto? 9. Então essas 9 consequentemente foi a que ele errou. Aí ele diz agora na letra C, que fração representa o número de questões que Marcelo errou? Ora, esse 9 representa o que? O numerador. Então isso quer dizer que de 20 questões, Marcelo errou 9. Então vai ficar o que? 9/20, certo? Então, essa aí foi a nossa correção, certo? Então, é uma atividade bastante tranquila aí sobre frações, certo? Então, agora a gente vai ver a questão da simplificação de frações e também as frações equivalentes, certo, pessoal? Vamos lá, pessoal. Continuando aí, certo, o nosso conteúdo, então agora a gente vai para a parte de frações equivalentes e simplificação de frações, certo? É um conteúdo também bastante tranquilo.
Então observe o seguinte, como é que a gente encontra essas frações equivalentes? Pessoal, muito simples. Foi dada uma fração, certo? Aí, para me encontrar frações equivalentes a ela, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador por o mesmo número. Pronto, aquele resultado da fração vai ser uma fração equivalente à fração que foi dada, certo? Então, observe o seguinte, vamos lá, ver nos exemplos aqui. Ó, vocês têm aí o seguinte, no primeiro exemplo, ele diz aí o seguinte, vamos lá, ó. Quando duas ou mais frações representam a mesma quantidade de um inteiro, dizemos que elas são equivalentes. Aí observe que, dado uma fração, para determinar frações equivalentes a ela, devemos multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número. Então observe o seguinte, nós temos aí 3 exemplos. Nós temos, na letra A, foi dada a fração 1/2, certo? E aí observe que, o que foi que fizemos aí para encontrar essa fração equivalente? Pegamos a fração que foi dada a 1/2 e multiplicamos por 5. Ela tem essa fração aí, esse número que está sendo multiplicado está em destaque no livro de vocês aí em vermelho. Então observe que está multiplicando o numerador e o denominador por 5. Então observe que quando eu multiplico aqui 1 vezes 5 é igual a 5 e 2 vezes 5 é igual a 10. Essa fração aqui, pessoal, ó, que eu encontrei, 5 décimos, ela é uma fração equivalente a 1/2. Então observe que, se eu quiser encontrar outra fração, eu pego essa mesma fração aqui, 1/2, e multiplico, digamos, multiplico por 4, multiplico por 8, e assim sucessivamente. Então observe que eu peguei a fração 1/2, multiplicamos aí por 5, então, lembrando que a gente multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, quando você multiplicou, você encontrou a fração 5 décimos. Então, essa fração 5 décimos, ela é equivalente à fração que foi dada 1/2, certo? Bastante tranquilo. Agora, observe na letra B. Observe que na letra B, a fração que foi dada foi 2/3, certo? Então, para me encontrar uma fração equivalente a ela, eu multipliquei aqui agora por quanto? Observe que esse vezes 3 aí no módulo livre, ele está bem destacado em vermelho. Então, observe que multiplicou o numerador e o denominador pelo mesmo número. E aí ficou da seguinte forma: 2 vezes 3, 6, certo? E 3 vezes 3 é igual a 9. Então, essa fração que foi encontrada, 6/9, certo, pessoal? 6/9, ela é equivalente à fração que foi dada 2/3, certo? Agora, observe na letra C. É obrigado eu fazer essas continhas aqui? Não. Essas continhas aqui, elas podem ser feitas no rascunho, certo? Em qualquer outro lugar, e eu colocar aqui só o resultado das frações que eu encontrei. Como, por exemplo, na letra C. Observe que na letra C, a fração que foi dada, 1/4. Pronto, eu quero encontrar uma fração equivalente a ela. Eu vou pegar esse 1/4, digamos que eu multiplico por 2. Só que eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador. Aí eu faço 1 vezes 2 é 2, numerador. E embaixo, 2 vezes 4 é 8. Pronto. Esse 2/8 é uma fração equivalente a ela. Aí, observe agora isso aqui, pessoal, ó. Eu vou pegar agora, eu multipliquei por 2, agora eu vou pegar e multiplicar por 3, mas eu vou multiplicar por 3 a mesma fração que foi dada, a fração 1/4. Aí eu pego essa fração 1/4 que foi dada, eu multiplico o numerador por 3 agora. Aí fica o quê? 1 vezes 3 é 3 e 3 vezes 4 é 12. Então, 3/12. Eu quero achar mais uma fração equivalente a ela. Então, eu multipliquei por 2 e multipliquei por 3. Aí eu posso fazer o quê? Multiplicar por 4. Sempre a fração que foi dada. Não é a fração que vocês estão encontrando não, viu, pessoal? É a fração que foi dada. Então, eu multiplico por quanto agora? Por 4. Aí eu faço, ó, 1 vezes 4, o numerador é 4. E embaixo o denominador, 4 vezes 4, 16. E aí eu vou seguindo. Se eu quiser encontrar mais, ó, por 5 agora, 1 vezes 5 é 5, 5 vezes 4 é 20. Quero encontrar mais uma, multiplico por 6, 6 vezes 1 dá 6,
certo? E 6 vezes 4, 24. Pronto, ó quantas frações eu encontrei. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu encontrei 5 frações equivalentes à fração que foi dada, certo? Isso quer dizer que essas frações elas têm o mesmo valor, certo, pessoal? Elas não alteram o resultado, não, elas têm o mesmo valor, certo? Então observe que sempre você vai partir da fração que foi dada. Então você, para encontrar uma fração equivalente, você vai pegar o numerador e o denominador multiplicar pelo mesmo número, certo? Aí é o que dá o nome de frações equivalentes. Aí o que é que nós vamos ver agora, outra parte, certo? A propriedade dessas frações equivalentes. O que é que essa propriedade diz? Ela diz o seguinte: se você multiplicar em x, cruzando, certo? Você sempre vai encontrar os mesmos resultados. Oxe, como assim, Tim? Ó, observe o seguinte: a fração 2/5 e a fração 18/45. Pronto, se eu multiplicar, ó, você vai pegar, fazer um x da seguinte forma: você vai pegar o numerador da primeira fração e multiplicar pelo denominador da segunda. Então, ó, lembrando, viu, pessoal, que esse pontinho aqui, ó, certo? Aqui significa multiplicação, certo? Vocês vão se acostumando com isso, que a gente trabalha muito com esse pontinho. Então, na multiplicação, eu posso usar o x, que a gente já sabe, né? Ou, certo? Eu posso usar esse pontinho, só um pontinho, porque se você colocar 2, aí é divisão já, viu? Então, eu posso usar o x, ou então eu posso usar um pontinho na multiplicação. Então, observe que, ó, quando eu pego o numerador da primeira fração e multiplico pelo denominador da segunda, tem que dar igual, certo, pessoal? Tem que dar igual, é obrigatório que dê igual. Se não der igual, é porque as frações não são equivalentes. Então, para me descobrir se as frações são equivalentes, basta eu usar esse processo, certo? Eu multiplico cruzando. Então, vamos lá. O numerador da primeira vezes o denominador da segunda. Então, vai ficar 2 vezes 45. Aí é igual 5 vezes 18. Ora, é isso mesmo. Se você multiplicar 2 vezes 45, dá 90. E se eu multiplicar, ó, 5 vezes 18, sempre em forma de x, cruzando, certo, pessoal? Então, 2 vezes 45 é igual a 5 vezes 18. Por quê? 2 vezes 45 vai dar 90 e 5 vezes 18 também vai ser 90. É só você multiplicar, fazer a continha aí, que você vai ver que você vai encontrar esse resultado para essa multiplicação, certo? Então, vamos ver, certo, pessoal? Então, deu para entender aí? Então, ó, não tem complicação isso aqui, pessoal. É só você, ó, multiplicar cruzando. Sempre começando aqui, ó, do numerador da primeira, multiplica pelo denominador da segunda. Depois você multiplica o denominador da primeira com o numerador da segunda. Agora observe o seguinte, ó, no nosso passo a passo aí, ele quer saber qual é o valor desse x, certo? Então, a gente vai começar a trabalhar também com essas letrinhas aí, viu, pessoal? Mas aqui também não é bicho de 7 cabeças, não. Ele só quer saber qual é o número que deve ser colocado no lugar desse x para que as frações fiquem equivalentes. Então, veja só o que é que ele está dizendo aí, ó. Substitua a letra x por um número natural, certo? De modo que as frações 2/5 e x 35 sejam equivalentes. Então, pessoal, para a gente descobrir isso aqui, a gente usa essa propriedade, certo? O que é que essa propriedade diz que eu tenho que multiplicar cruzando? Da seguinte forma: eu vou pegar esse 2, que é o numerador, certo? É por isso, pessoal, que a gente usa mais o pontinho na multiplicação. Porque, ó, quando ele coloca esse x, eu não posso usar esse outro x da multiplicação. É por isso que vai ficar 2 letras x. Então, é por isso que a gente usa mais o pontinho na multiplicação, certo? A gente vai acostumando com ele. Então, o que é que a propriedade diz? Se eu pegar o numerador da primeira e multiplicar pelo denominador da segunda, certo? Ele tem que dar igual, né, pessoal? Tem que dar resultados iguais, que nem nós vimos no exemplo anterior. O denominador da primeira, que foi 5, multiplicado pelo o numerador da segunda, que é o x. Pronto. Então, ó, você já pensou se você no lugar do pontinho botar esse outro x, vai ficar 2x junto. Então, é por isso que multiplicação a gente vai usar mais o pontinho. Então, ó, observe que eu estou multiplicando cruzado, certo? Então, ó, fiz um x, estou multiplicando. Então, eu já sei que se eu multiplicar 2 vezes 35, aqui dá 70. Pronto. Então, pessoal, observa agora aqui a coisa, ó.
eu tenho que descobrir o valor de x da seguinte forma. Quando eu multipliquei 2 vezes 35, deu 70. Esse lado também agora vai ter que dar 70, certo? Para os resultados serem iguais. Isso quer dizer o seguinte, eu tenho que descobrir o valor para x que multiplicado por 5, certo? Ele dê 70. Então, 5 vezes um certo número que está aqui no lugar do x, que o x está no lugar desse número, certo? Para dar 70. Se você não sabe, ora, observe o seguinte, basta você pegar esse 70 e dividir por 5, certo? Eu posso botar até em forma de fração. Então, ó, o resultado que sair daqui, pessoal, é o valor do x, certo? Então, ó, eu pego esse 70, divido por 5. Por que eu dividi, pessoal? Observe o seguinte. Porque o número que está aqui, o x que está aqui, substituindo esse número, ele está multiplicando 5, certo? Então, para mim descobrir qual é o número que multiplicado por 5 dá 70, eu tenho que fazer a operação inversa. Ou seja, qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então é por isso que eu divido, porque ele está aqui multiplicando um número qualquer, certo? Esse x ele está aqui no lugar de um número qualquer, ele está multiplicando pelo 5, e essa multiplicação, o resultado tem que dar 70. Então, como eu não sei qual é o número que é multiplicado por 5, se você ficar 5 vezes 1, 5, até chegar no 70. Então, o que é que você faz para achar? Você pega o 70 e divide pelo 5. Então, eu vou pegar aqui, ó, faço minha continha aqui, ó, 70 dividido por 5. O resultado que eu encontrar é o valor do x que eu estou procurando. Então vamos lá, 7 dividido por 5 é igual a 1. 1 vezes 5 é 5, para 7 falta 2. Baixei o 0 aqui, ficou 20, dividido por 5 deu 4. 4 vezes 5, 20, para 20 nada. Então, ó, o resultado, ou seja, o número, se eu multiplicar por 5, que vai dar 70, vai ser quanto? 14. Isso quer dizer que eu coloco agora, ó, x é igual a 14. Ou seja, o x aqui, pessoal, que é o numerador da segunda, ele é igual a 14. Então, se eu tirar o x e colocar o 14, essas duas frações vão ficarem equivalentes, certo? Deu para entender? Tranquilo, certo, pessoal? É só vocês terem calma e fazer passo a passo. Multiplica os dois números que vocês já sabem que vai dar aquele resultado. Depois que multiplicar, é só dividir pelo outro número, certo? Então, ó, multiplica cruzando. Então, 2 vezes 35, 70. Então, eu tenho que descobrir agora qual é o número que multiplicado por esse 5 também que vai dar 70. Como eu já sei que o resultado desses dois é 70, basta eu dividir pelo 5. Então, 14. Então, 14 vezes 5, 70. Pronto. Tranquilo. Agora vamos ver a questão da simplificação de frações, certo? Observe que eu já sei da seguinte forma. Essas duas frações, 2/3 e 10/15, certo? Elas são frações equivalentes. Ah, tem, mas por que eu sei que elas são equivalentes? Pessoal, olha a propriedadezinha que nós encontramos, multiplica cruzado. Então, se eu multiplicar, ó, 2 vezes 15, dá o quê? 30. Se eu multiplicar 3 vezes 10, dá quanto? 30. Então, quando eu multiplico esses números, eles vão dar 30. Lembrando que a multiplicação é sempre cruzando, viu, pessoal? Ó, vocês façam cruzando. Numerador da primeira com o denominador da segunda. Denominador da primeira com o numerador da segunda. Então, ó, se você multiplicou 2 vezes 15, tem que dar igual a 3 vezes 10. Quando você faz essa multiplicação, e lembrando que o pontinho é multiplicação, o pontinho é o vezes da multiplicação. Então, ó, 2 vezes 15, 30. 3 vezes 10, 30. Então, essas duas frações são equivalentes. Pronto. Como é que a gente faz para simplificar uma fração? Pessoal, simplificar uma fração é vocês encontrar um número que divida o numerador e o denominador por esse mesmo número. Então, veja só. A fração que foi dada aqui foi 10/15. Ora, observe que qual é o número que divide 10 e que divide 15 ao mesmo tempo? Lembrando que quando nós estudamos critérios de divisibilidade, que eu falei para vocês, pessoal, vocês estudam essa página de critério de divisibilidade, que ela facilita lá na frente.
Então, pessoal, algumas regrinhas tem que estar na cabeça da gente. Então, observe o seguinte, ó, 10, certo? É o numerador, 15 é o denominador. Eu tenho que encontrar um número que eu vou dividir 10 e que eu divida 15 ao mesmo tempo, por esse mesmo número. Pronto. Ó, observe uma coisa, 10 termina em 0. 15 termina em 5. Já sei que a regrinha lá dos 5 dos critérios de divisibilidade, ela diz o seguinte: todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Então o que é que eu faço? Eu já sei que eu posso dividir eles dois por 5. Então, ó, eu vou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, que é o 5. E aí a gente efetua a nossa divisão. Então, ó, 10 dividido por 5 é igual a 2. 15 dividido por 5 é igual a 3. Pronto, 2 terços, certo? Então, esses 2 terços, certo, pessoal? É a simplificação da fração 10/15. Essa simplificação 2 terços, ela indica que 2 terços é uma fração irredutível. O que é isso, uma fração irredutível? Uma fração irredutível é quando ela não pode mais ser simplificada. O que é isso? Quando não existe mais um número que divida eles dois, numerador e denominador. Então, aqui não existe mais nenhum número que divida eles dois. Então, por isso que ela é chamada de fração irredutível, certo? Então, vamos lá. Resolver o nosso passo a passo aí, viu? Ó, uma escola fez uma pesquisa para saber quantos alunos usam óculos e quantos não usam. Nessa pesquisa foram entrevistados os alunos do 6º ao 8º ano. Veja o resultado na tabela abaixo, certo, pessoal? Então observe o seguinte ali naquela tabelinha ali que vocês têm. Nós temos os alunos do 6º ano, certo? E nós temos os alunos do 7º e os alunos do 8º ano. Agora observe o seguinte, ó. Vamos lá, resolver primeiro a letra A. Primeiro, pessoal, a gente tem que saber o quê? Quantos alunos estudam no 6º ano? Então vamos lá. O total de alunos do 6º ano. Então vamos calcular aqui o total, certo? Então do 6º ano. Ora, no 6º ano ele diz que 14 alunos usam óculos e 22 não usam. Então eu somo essas duas quantidades, certo? Então vai ficar 14 mais 22, ou seja, isso vai me dar um total de 36 alunos. Eu já sei que no 6º ano estudam 36 alunos. Ó, observe bem a pergunta da letra A. Qual é a razão entre a quantidade de alunos que usam óculos e a quantidade total de alunos em cada ano? Pessoal, quando ele fala razão, certo? Razão, pessoal, a gente já falou aqui, mas vamos falar mais uma vez aqui. Vamos relembrar. Razão não é nada mais, nada menos que uma fração, certo? Quando eu escrevo uma fração, certo? Digamos que eu pego aqui uma fração, 2/5. Aqui é uma razão, eu estou fazendo a razão entre 2 e 5. Então, quando você escreve uma fração, ela é chamada de razão, porque razão é divisão também. Então, observe o seguinte, ó. Quando ele diz qual é a razão dos alunos que usam óculos, então os alunos que usam óculos são 14, certo? E o total de alunos é 36. Então isso quer dizer que nesse 6º ano ele vai ficar, a razão vai ser o quê? Eu vou pegar, ó, a quantidade de alunos que usam óculos, que é 14, certo? E o denominador vai ser o total de alunos do 6º ano, que vai ser o quê? 36, certo? Mas observe o seguinte, pessoal, quando vocês façam isso aqui, certo? Então eu estou escrevendo a razão entre o número total de alunos, certo? Para a quantidade que usam óculos. Pronto, então essa aqui é que é chamada razão, certo, pessoal? Então isso aqui é chamado de razão. Pronto, razão é 14/36A. Aí agora a gente vai calcular a mesma coisa, a gente faz com os outros. Então, bora calcular aqui o total do 7º ano agora, certo? Então veja só, no 7º ano
tem o quê? 8, então vai ser 8 alunos mais 10, né? 8 que usa óculos e 10 que não usa. Então, aqui dá um total de 18 alunos. Ou seja, no 7º ano, estudam 18 alunos. Desses 18 alunos, 8 usam óculos. Então, qual é a minha razão? Vai ser de 8. 8 vai ser o numerador. O total de alunos, pessoal, o total de alunos sempre vai ser o meu denominador. Então, 18 aqui, certo? E por último, vamos fazer a razão do 8º ano. Então, a mesma coisa. O total, certo? Do 8º ano. Pronto. Nós já sabemos que basta somar. Então, ó, 10 que usam óculos e 10 que não usam. Então, qual é o total? 20 alunos, né? Então, 10 mais 10, isso quer dizer que no 8º ano estudam 20 alunos. Então, desses 20 alunos, 10 usam óculos, não é isso? 10 usa óculos. Então, o que é que ele fez aqui agora? Ele pegou, ó, 10 que usam e 20 que é o total de alunos. Então, a razão é 10 20avos. Agora, observe o seguinte. Estão feitas aí a razão de cada um, certo? De cada um dos 6º, 7º e 8º ano. Agora, observe o seguinte que ele diz aí, ó. Letra B, certo? Então, nós fizemos a letra A, agora vamos fazer a letra B. Pronto. Na letra B, ele diz aí o seguinte, ó. Determine uma fração equivalente e irredutível, certo? Determine uma fração equivalente e irredutível para cada uma das frações determinadas no item anterior. Ora, então vamos lá. No 6º ano, vou fazer aqui separadamente, certo? No 6º ano, a fração que eu achei foi o quê? 14 36avos, certo? Então, observe que quando ele diz aí que nós devemos encontrar uma fração equivalente e irredutível, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, simplificar a fração. Então, nós iremos pegar aqui, certo? A fração 14 36avos e torná-la ela irredutível. Então, eu já sei que, olha os critérios de divisibilidade de novo, 14 é par, 36 também é par. Isso quer dizer que eu posso dividir o 14, certo? E o 36 por 2, certo? Por que 2? Porque todo número par, ele é divisível por 2. E aí vai ficar o quê? 14 dividido por 2 é igual a 7. E 36 dividido por 2 é igual a 18. Então, ó pessoal, 7 18avos. Então, essa fração 7 18avos, ela é uma fração irredutível. Ou seja, não existe mais como simplificar, não existe mais nenhum número que divida numerador e denominador pelo mesmo número. Então, a fração irredutível é 7 18avos. Agora, vamos ver como é que nós vamos fazer no 7º ano. Qual foi a fração que nós encontramos? 8 18avos. O mesmo critério de raciocínio. Ora, 8 18avos, pessoal, são números pares. Todo número par é divisível por 2. Então, vamos dividir por 2, certo? Então, vamos dividir por 2. Então, veja só. 8 dividido por 2 é igual a 4. 18 dividido por 2 é igual a 9. Então, a fração irredutível aqui é 4/9. Por que 4/9? Porque não tem mais nenhum número, não existe número para dividir o 4 e o 9 ao mesmo tempo. E eu tenho que dividir pelo mesmo número, certo? Tranquilo até aí, pessoal? Então, vamos lá. Agora, a questão da fração do 8º ano. Ora, do 8º ano ainda está mais simples ainda, certo, pessoal? Nós encontramos no 8º ano a seguinte fração: 10 e 20avos. Ora, observe o seguinte, pessoal: 10 20avos. Então, eu já sei que todo número que termina em 0, ele é dividido por 10, certo? Então, ó, todo número que termina em 0, ele é dividido por 10. Então, quando eu faço 10 dividido por 10,
é igual a 1. 20 dividido por 10 é igual a 2, certo? Onde eu poderia fazer da seguinte: quando eu tenho uma fração que tem um zero em cima ou zero embaixo, certo? Eu tenho uma quantidade de zeros, numerador e denominador, você pode cortar esse zero. Lembrando sempre que a mesma quantidade de zeros que você cortar no numerador, você tem que cortar no denominador. Agora veja só, olha o que eu poderia fazer aqui: 10, 20A, era o que eu tinha. Eu cortava aqui, cortava um zero em cima, cortava um zero embaixo. Olha o que sobrou aqui, um meio, que é o mesmo resultado que eu encontrei lá. Porque, pessoal, na verdade, quando você corta o 10, o zero, você está simplificando por 10, ou seja, você está dividindo por 10, tranquilo? Pronto. Então, a atividade aí de frações é bem simples. Então, o que é que nós iremos fazer? Resolver a parada obrigatória da página 14, certo, pessoal? 14 e da página 15, certo? É uma parada obrigatória sozinha aí, ela vai da página 14 até a página 15, certo? Então, vamos responder, que matemática tem que exercitar, a gente só aprende fazendo exercício. Então, vamos resolver as atividades, certo? Se não souberem, resolva as que vocês souberem, as que não souberem, vocês anotam, certo? Anota e manda para mim, porque não conseguiu, certo? Que não entendeu certa questão, que aí a gente vai fazer da seguinte forma: na próxima aula a gente corrige aqui o passo a passo e eu trago nessas questões que vocês não entenderam, a gente dá umas pinceladas maior, certo, pessoal? Falou, tranquilo, bom final de semana para todos aí. Por hoje é só e até a próxima.